Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o nono ano. O nosso assunto de hoje vai ser o neoliberalismo, a globalização e a crise no socialismo. Primeiro a gente vai falar do neoliberalismo, tá? Nós tivemos o liberalismo no século XVIII, agora a gente vai ter o neoliberalismo agora no século XX. O neoliberalismo, ele fazia com que o Estado, a obrigação dele é o quê? Governar o Estado com as suas prioridades, educação, saúde, segurança, sendo que o Estado, para fazer isso, primeiro, ele tinha que privatizar as empresas que estavam interligadas ao Estado. Outra coisa, controlar a inflação, diminuir os gastos, certo, do Estado e fazer aí uma controle da política sindical, tá? Isso tudo vai acontecer mais ou menos na década de 70 do século XX, mas já na década de 80 vão ter dois presidentes, ou melhor, um presidente e uma primeira-ministra, tá? Que vão aplicar isso tudo nos seus países. No caso dos Estados Unidos, com o Ronald Reagan, que vai ficar de 1981 até 1989 na presidência. E vamos ter Margaret Thatcher, que vai entrar em 1979 e vai ficar até 1990. Tá? Falando da Margaret Thatcher, por exemplo, ela vai fazer o controle, tentar fazer o controle da inflação, certo? E também fazer o controle dos sindicatos, dos trabalhadores das minas de carvão, tá? Estatizando todas as empresas que estivessem ligadas ao Estado. Foi uma guerra entre Margaret Thatcher e o sindicato dos trabalhadores que trabalhavam nas minas de carvão, e assim ela vai ganhar nessa queda de braço. No Ronald Reagan, por exemplo, também ele pegou um Estado um pouco bagunçado, então ele vai controlar a inflação, ele vai controlar os gastos do Estado, e ele também, sendo que quando ele entra, já está chegando aí o fim da Guerra Fria, tá? Ele já é o fim da Guerra Fria, então ele vai ser um camarada que vai investir muito na defesa do país, como se ele, por exemplo, ele vai criar aí a defesa que ele chama de Guerra nas Estrelas, na qual ele diz que tem que tentar defender os Estados Unidos lá de cima. Então ele vai começar a fazer planos e talvez gastos com esse tipo de proteção contra a antiga União Soviética para evitar um ataque nuclear da União Soviética. Tá? Então os dois países aí que vão tentar fazer esse controle vai ser a Grã-Bretanha e vai ser, no caso aí, os Estados Unidos. Já a gente falando um pouco aí do socialismo, os blocos socialistas, que quem comandava ele era a antiga União Soviética, vai vir a cair depois da queda do Muro de Berlim. A União Soviética já estava passando sufoco financeiro, principalmente porque eles estavam mais preocupados em fazer investimento em armas, tá, do que fazer investimento no Estado. Ele vai ficar defasado em relação à tecnologia, tá? Enquanto os Estados Unidos ou os países capitalistas estão avançando a nível tecnológico, a União Soviética ficou um pouco para trás em relação a isso. Então, com a queda do Muro de Berlim, tá? Que vai ser o fiasco, o Muro de Berlim, na qual vai fazer a união da Alemanha Oriental e Ocidental. Isso vai acontecer em 1989, com a queda do Muro de Berlim. No ano seguinte, a União Soviética cai. Mas antes da União Soviética cair, o presidente da época era Mikhail Gorbachev, na qual ele tentou lançar dois planos. O primeiro, a perestroika, na qual dá mais liberdade ao povo soviético, e a Glasnost, tentar investir mais na economia, tentando deixar entrar no país o capital estrangeiro, a iniciativa privada. Mas infelizmente não deu certo para ele, não conseguiu segurar os
a parte mais radical do Partido Comunista dá um golpe sobre o seu governo e vai aparecer uma figura chamada Boris Yeltsin, tá? Que vai reverter esse quadro, vai conseguir mobilizar a população, tá? E vai devolver de novo o poder a Mikhail Gorbachev, que acaba renunciando. E aí Boris Yeltsin assume de novo, aí assume a presidência e acaba com a União Soviética, tá? E aí começa aí de novo a Rússia. E aqueles países ali do leste europeu que pertenciam à antiga União Soviética vão se tornar independentes, tá? Tanto é que vai ser criado pela Rússia agora o SEI, né? Esse SEI é um bloco econômico que vai manter esses países que vão se separar da União Soviética ainda ligada à Rússia, tá? Como temos aí esses países do leste europeu, que temos aí a Romênia, temos a Montenegro, a antiga República Tcheca, e assim vai, que vão continuar interligados à Rússia através do SEI. E assim vai nascer esses novos países ali do leste europeu, mas a Rússia continuou mantendo o controle. A Croácia, esqueci de falar da Croácia, vai manter o controle sobre estes países, tá? Outra coisa também que vai acontecer nesse período aí, que aí vai terminar a Guerra Fria, né, com a queda do Muro de Berlim, que era a representação maior, tá, dessa divisão do mundo em duas partes, em bipolar, de um lado capitalista, os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. Tanto é que quando cai o Muro de Berlim, isso tudo cai. Os únicos países que conseguem sobreviver até hoje ao comunismo, por exemplo, é a China, que é uma potência hoje, e Cuba, que é um país, bem dizer, falido, tá? Esses países, né, antes da Alemanha se unificar, eles vão se unir, né, e vão discutir para ver se a Alemanha, né, oriental e ocidental pode se tornar de novo um único país. E assim acontece. A Alemanha é um país super interessante, né? Ela vem de a Primeira Guerra Mundial, que ela perde, se recupera, vem a Segunda, ela sendo responsável, perde, seu país é dividido em dois, e no final da década de 90 eles se juntam de novo, e hoje é a maior potência da Europa. É um país na qual se recupera muito bem do que acontece, né, com eles. Mas continuando aqui, a gente vai falar da globalização. A globalização, ela, claro, é do interesse de alguns países. E a globalização é quando, hoje, se a gente for falar de globalização, estamos totalmente interligados, principalmente aí pela internet. Hoje a internet nos faz ficar interligado com o mundo inteiro. Eu estou falando aqui agora, certo, com vocês, mas com certeza, se eu botar o vídeo na internet, o mundo todo pode estar vendo quase ao mesmo tempo esse vídeo, tá? Que eu estou passando aí para vocês dessa aula, tá? Então a globalização, ela vai ser a nível tecnológico e também vai ser a nível econômico. Vários países vão criar seus blocos econômicos para tentar se unir. Por exemplo, temos aqui na América do Sul o Mercosul, tá? Que vão ser países como Uruguai, Brasil, Argentina e Paraguai vão se juntar e fazer o Mercosul, e depois os outros países vão acabar fazendo parte, entre eles também a Venezuela, a Bolívia, fazer parte desse bloco econômico, fazendo com que na hora da negociação seja fácil para esses países que fazem parte. Temos aí o BRICS, né, que o Brasil também faz parte, e tem aí Brasil, a Rússia, a China e a África do Sul. São países que vão abrir também a sua economia através desse processo aí do BRICS, que também é um bloco econômico. Temos aí a União Europeia, tá? Que é os principais países da Europa que fazem parte, formando um único bloco econômico e usando uma única moeda, que, por exemplo, é o euro, tá? Hoje nós sabemos que a Grã-Bretanha está saindo desse bloco,
tá? Por causa das crises que têm acontecido no mundo inteiro. A globalização também vai ter a NAFTA, que vai ser, no caso, os países da América do Norte, que vai ser o Canadá, Estados Unidos e México, vão fazer um mercado comum entre eles. Claro que os Estados Unidos comandando tudo ali, né? Então, não esquecendo que, claro, que a globalização para alguns países capitalistas como os Estados Unidos, a globalização é interessante como está favorecendo a eles. Como desfavorece, eles acabam abandonando qualquer bloco. Temos aí hoje Donald Trump, por exemplo, que está abrindo a mão desses blocos econômicos, fazendo as políticas protecionistas para tentar proteger o seu mercado e fazendo uma grande guerra aí com a China. E nessa guerra com a China está acabando nascendo a Guerra Fria. Ainda não nasceu porque ainda não existe esse negócio, cada um fica de um lado, tá? Mas o Donald Trump tenta ressuscitar essa Guerra Fria aí, tá? Então, isso que eu estou falando tudinho aqui para vocês, o que aconteceu aí lá no final do século XIX, não, desculpa, depois da Segunda Guerra Mundial, né, que vai vir as ideias do neoliberalismo, depois vai vir a globalização e depois, com a crise do socialismo, vai vir a queda do principal país, a União Soviética, que vai sair desse bloco. Mas não esquecendo também que hoje, por exemplo, a Rússia é uma potência. Depois que Vladimir Putin se tornou presidente da Rússia, ele conseguiu controlar melhor a economia russa e ela ainda influencia muitos países ali do leste europeu, principalmente ali quando teve essa última intervenção deles aí, no caso da Croácia, em relação ali à Crimeia, tá? Então, isso tudo aí a gente está vendo que vai modificar muito, depois que a gente vai falar mais à frente, quando tem a crise de 2008, a bolha, tá? Que vai atingir os Estados Unidos e vai acabar atingindo o mundo inteiro. Então, por isso que a globalização ela é só interesse de quem está ganhando. Quando começa a perder, a globalização não tem mais interesse. Mas não podemos esquecer, a gente está falando de economia, nós não podemos esquecer da tecnologia. Realmente, a tecnologia nos faz hoje estar todos interligados. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o 11 de setembro de 2001, quando teve lá aquele ataque terrorista contra as Torres Gêmeas, né, lá nos Estados Unidos, todos viram pela televisão ao vivo, certo? Um fato histórico acontecendo. Para vocês terem ideia, a Revolução Francesa, né, do século XIX, ela vai, do século XIX não, século XVIII, tá? No século XVIII, para vocês terem ideia, a Revolução Francesa aconteceu e Barcelona, que é uma cidade bem próxima ali, só vai ter conhecimento um mês depois. Hoje não, nós sabemos das notícias ali, vendo ela acontecendo na hora. Isso, a tecnologia hoje faz a gente ter essa interligação. A tecnologia ela é boa na globalização, mas ela também prejudica um pouco nós seres humanos, porque deixa às vezes, dependendo do que é investido na tecnologia, muita gente aí está perdendo seus empregos. E isso é muito ruim, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido tudinho que eu falei sobre globalização, neoliberalismo e o fim da antiga União Soviética, não esquecendo que ainda temos dois países aí, a China e temos aí Cuba. Claro que tem alguns governos que entram aí nessa história de falar que o partido é socialista, mas não quer dizer que o Estado é socialista, tá bom? Não podem confundir isso, tá? Pessoal, para a gente terminar aqui e fechar, não esqueçam de fazer os exercícios do livro desse capítulo, na qual a gente vai corrigir na próxima aula, junto com o livro de atividades, tá? Então não esqueçam de fazer, porque é um meio da gente também, quando você faz, você aprende mais um pouco, e quando a gente for falar e for fazer a correção desses exercícios, com certeza nós vamos aprender um pouco mais sobre tudo isso, tá? Um pouco do neoliberalismo,
um pouco da globalização e o fim do socialismo, que era comandado aí pela antiga União Soviética, tá? Mas a Rússia ainda não perdeu o poder não, ainda está lá, com Vladimir Putin controlando tudo aí. Pessoal, um abraço, espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!